seu corpo desperte, paralisado. Você vire uma presa viva de vermes, ratos e baratas. E é com essa macabra homenagem a um dos maiores nomes do cinema nacional que eu começo mais um Papo no Final. O tema do programa de hoje é cinema de gênero e eu vou conversar com a fanática por filmes de terror, a cinéfila Paty Fang. Então roda a vinheta enquanto eu chamo a minha convidada. Olá, Paty, seja bem-vinda ao meu canal e obrigado por aceitar o convite de participar desse papo. Quando que surgiu o seu interesse pelo cinema e essa paixão por filmes de terror? E você faz ideia de quantos filmes já viu até hoje? Oi, Rinaldi, tudo bom? Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite. Eu assisti algumas das entrevistas que você fez e o programa tá bem legal, parabéns. A minha paixão pelo cinema e principalmente pelo terror começou na infância. Os meus pais sempre me levaram ao cinema e a minha mãe conta que eles me levaram para assistir Tubarão e eu fiquei morrendo de medo, mas assim, infelizmente eu não lembro disso. Eu lembro assim de reunir a família toda lá em casa para assistir a filmes de terror e principalmente os da Hammer, né? Eu sempre digo que os responsáveis por eu gostar de terror são o Christopher Lee, o Peter Cushing e o Vincent Price. E assim, eu vejo pessoas falando que assistiam a filmes de terror quando eram crianças ou adolescentes e que pararam depois que se tornaram adultos. Eu realmente não entendo isso, assim. Pra mim, assim, a cada dia eu gosto mais e mais e é uma paixão, assim, que eu vou levar pra vida toda. E não dá pra pensar num número, assim, sabe? A quantidade de filmes que eu já assisti, impossível dizer. Eu acho que eu já vi mais drama do que terror, inclusive, mas são décadas, né, vendo filmes, e eu já cheguei a ver 5 filmes num dia, então eu não sei dizer, eu não faço ideia de quantos filmes eu já vi na minha vida. Eu também faço parte de um grupo chamado Vamos ao Cinema Juntos, que a gente marca sessões de cinema e convida a galera, né? A gente divulga em várias redes sociais. Era uma média assim de 2 a 3 sessões por semana, diversos tipos de filmes. Eu normalmente marcava terror e filme estrangeiro. E aí assim, a gente assistia aos filmes e depois a gente ia para uma cafeteria ou para um bar para debater sobre esse filme. Era uma coisa bem legal, né? Tinha gente que ia toda semana, assim, sabe? Tinha um público bem fiel. E sempre tinha gente nova também. Só que infelizmente, né, com a quarentena, né, a gente deu uma pausa, né, nisso, mesmo porque os cinemas estão fechados, né? Pra não ficar ali totalmente parado, a gente tá fazendo lives. Normalmente eu faço toda segunda-feira às 20 horas. E normalmente eu faço sobre terror, né, que é a minha paixão. Já fiz assim de filmes com vampiros, terror anos 80, terror anos 90, franquia Sexta-feira 13, Stephen King no cinema. Já teve assim diversas, né? E a última que eu fiz foi sobre o Fantaspoa. Normalmente, né, tem um convidado especial. E assim, tem várias outras já em mente, mas sem data ainda. Mas acompanhem pelo Instagram do Vamos ao Cinema Juntos. Mais do que uma apaixonada por filmes de terror, você também vem se tornando uma especialista no assunto. Afinal, já participou como jurada de alguns festivais de cinema pelo país. Conta um pouco sobre essa experiência. O ano passado eu fui convidada para ser jurada em 3 festivais. Primeiro foi na 4ª edição da Mostra Espantomania, que aconteceu aqui em São Paulo, no Grajaú. É uma mostra que já existe há anos, mas ela ficou muito tempo parada e voltou a acontecer o ano passado. Foram 2 dias e tinha longas e curtas. Depois eu fui convidada para ser jurada na 3ª edição da Mostra Monstro, que acontece no interior de São Paulo, em Jacareí. Foi só uma sessão de curtas,
né, que eu fui jurada. E eu já tinha participado dessa mostra nas outras edições, mas como expositora. E depois eu fui convidada para ser jurada na terceira edição da Morcego Vermelho, que acontece em Goiás. E o organizador mandou os curtas, né, pela internet, e eu me comunicava com os outros jurados pelo WhatsApp, né, assim que a gente fez a votação. Foram 3 experiências, assim, bem legais, assim, mas que, assim, eu tive tempo, né, eram poucos filmes. E esse ano eu fui convidada para fazer parte do júri popular do Fantaspoa. Falando em Fantaspoa, como foi ser jurada de um festival tão tradicional e famoso para o cinema de gênero? E afinal, o que é o cinema fantástico? O Fantaspoa é o maior festival de cinema fantástico da América Latina. O cinema fantástico abrange o terror, fantasia e ficção científica. Ele acontece todo ano em Porto Alegre e desde 2010, todo ano eu vou para Porto Alegre só para ir ao festival. Esse ano, com a pandemia, ele ocorreu pela Darkflix. Normalmente, quando ele é presencial, ele dura 18 dias, só que esse ano foram só 10 dias que a Darkflix disponibilizou gratuitamente esses filmes para a gente poder ver. E aí a organização me convidou para fazer parte, né, do júri popular. Eu tinha que ver 40 filmes em 10 dias. E assim, não eram só os 40 filmes, porque eu queria ver os outros filmes que não estavam na categoria que eu tinha que votar. Eu queria ver os curtas também. Então, assim, eu já tinha trabalhado uns dias nas minhas férias, né, justamente pensando no Fantaspoa. Aí eu tirei uma semana de férias para me dedicar, né, ao festival, poder ver esses filmes. E a gente, era eu e meus 2 rapazes, né, a gente tinha combinado de no último dia cada um apresentar o seu top 5 e baseado nisso a gente, né, chegar num vencedor. Foi uma experiência maravilhosa, assim. Foram 10 dias, assim, que eu respirei Fantaspoa, não fiz outra coisa da vida, né? Só me dediquei, assim, totalmente, né, a ver os filmes do Fantaspoa. Foi bem puxado, mas foi maravilhoso, assim. O Fantaspoa vai sempre, assim, uma experiência incrível, né? Eu espero que essa situação passe logo e o ano que vem ele volte a ser presencial. Quem puder, vá até Porto Alegre para participar do festival, porque não são só exibições de filmes, né? Tem bate-papo com os diretores, né? Eles trazem os diretores, né, de outros países para participarem desse bate-papo. Tem palestras, workshop, cursos e festas. É incrível, assim, é maravilhoso. Paty, quando falamos de cinema, muitas pessoas não valorizam o que é produzido aqui no Brasil. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto e como que você tem visto as produções nacionais? As pessoas têm muito preconceito com o cinema nacional e principalmente com o cinema nacional de gênero, né? O cinema nacional, ele é bem aceito quando é uma superprodução, comédia, com atores globais. Eu acho até que teve uma melhora, assim, em relação à distribuição, né? De uns tempos pra cá. Esses filmes estão chegando, né, ao cinema, não ficam limitados a festivais. Mas é aquilo, eles ficam 1 semana, 2 semanas no máximo em cartaz. E assim, eu já vi pessoas reclamando, entendeu? Sabe? Tipo, falando mal só porque é de terror. Ou então, assim, nem viu o filme ainda, o filme nem foi lançado, viu alguma propaganda e já comenta assim, será que esse filme presta? Então, essa visão, assim, sabe, que as pessoas têm, né? Tipo, cinema nacional de gênero não presta. É exatamente assim a expressão usada, né? Só que assim, tem muita coisa boa sendo produzida. Agora no Fantaspoa mesmo, teve a estreia de um filme, né? Um novo filme do Capel e do Armando Fonseca. Eles são do Cinelab. Aí eles fizeram um filme agora, Skull, a Máscara de Anhangá. Filme maravilhoso, assim, muito bom. O Fantaspoa, apesar dele, né, ter durado 10 dias, eles avisaram que eles iam deixar os filmes disponíveis até 5.000 visualizações.
Então, se algum filme atingisse essas 5 mil, ele já seria tirado, né, da Darkflix. Esse filme, como ele era o filme de encerramento, ele entrou, assim, no antepenúltimo dia, né? Em menos de 24 horas, ele bateu as 5 mil visualizações, assim. Foi uma coisa, assim, incrível, que ninguém esperava que um filme nacional fosse ter 5 mil visualizações em menos de 24 horas. Acho que nem a Darkflix estava preparada para isso, né? Eu tô bem ansiosa também para ver o novo filme do Rodrigo Aragão, Cemitério das Almas Perdidas, que vai estrear agora em setembro no Cine Fantasy, que é um outro grande festival que tem aqui em São Paulo, pela plataforma Belas Artes à la carte. E agora em setembro também vai ter um outro festival online, Rock Horror Film Festival. Então, assim, fiquem atentos. Tem outros festivais também que ainda não se decidiram, né, se vão ocorrer de forma online esse ano ou se vão deixar só para o ano que vem ser presencial. E tá rolando também o Guaru Fantástico agora, esse mês de agosto, que inclusive tem um curta meu que tá concorrendo. Aproveita que você já tocou no assunto e conta um pouco sobre a produção do seu primeiro curta-metragem. No ano passado, né, quando eu fui para Porto Alegre, né, pro Fantaspoa, eu fiquei hospedada a uma quadra do local onde acontece o festival, né, que é ali na Cinemateca Capitólio. Aí eu tava no apartamento ali na Avenida Borges de Medeiros com a Rua Fernando Machado e já tinham me falado vagamente sobre essa história que ocorreu no século XIX, ali na Fernando Machado, que na época chamava Rua do Arvoredo. Foi um casal que eles atraíam viajantes e matavam essas pessoas e faziam linguiça com a carne dessas vítimas. E aí eu encontrei um amigo meu que trabalha no açougue ali na Fernando Machado, e ele me deu mais detalhes sobre essa história. E eu fiquei, assim, fascinada com essa história. Eu pedi pra ele contar isso, assim, né? E eu ia filmar, né? Pra eu poder filmar. Eu não tinha levado câmera, nada. E aí eu falei assim, vou fazer com o celular mesmo, né? Só pra jogar no YouTube e as pessoas, né, terem conhecimento dessa história. Aí foi assim, né? Tipo, durante o dia, a gente foi até a casa onde esse casal morou, né? Mas ali, sabe, tipo, feito no celular, tremido, com carro passando, cachorro latindo, uma coisa assim, bem feita no improviso mesmo, sem pretensão nenhuma de transformar aquilo num curta, tanto que ficou meses parado no meu celular esse vídeo. Aí eu comentei sobre esse vídeo com o Rubens Melo, que é meu amigo, que organiza o Guaru Fantástico, né, que é um festival de cinema fantástico de Guarulhos. Ele acabou pedindo esse vídeo e editou e transformou no curta Os Crimes da Rua do Arvoredo. E inscreveu nesse festival, Guaru Fantástico. Então ele está disponível durante todo o mês de agosto no canal do YouTube do festival, e para quem quiser ver, inclusive quem quiser votar, é só dar um like no vídeo. Enfim, as pessoas assim estão curtindo e estão vindo falar comigo, né, me incentivando a fazer outros curtas, e eu tô pensando seriamente nisso. Em 2016 eu já tinha atuado num curta do Marcos de Brito e tinha sido também uma experiência bem legal, enfim. Esse curta ele foi feito numa oficina de cinema no Sesc Santo Amaro e acabou assim passando em inúmeros festivais, assim, inclusive fora do Brasil. Mas assim, eu tô pensando seriamente em produzir mais curtas. Ainda falando sobre a produção de filmes, como que você tem visto a presença da mulher no cinema, seja produzindo ou atuando nos filmes que fazem parte desses festivais? Tem muitas mulheres talentosíssimas fazendo cinema de gênero no Brasil, mas infelizmente como diretoras ainda são poucas. Você encontra essas mulheres na produção, no figurino, maquiagem, mas na direção ainda são poucas. Não tem como hoje falar de terror nacional sem falar dessas duas mulheres, Juliana Rojas e a Gabriela Amaral Almeida.
São duas grandes representantes do cinema de gênero. Eu daria destaque também a Mônica Demes, né? Eu vi um filme dela, assim, ótimo. E diretoras de curtas, eu citaria a Beatriz Saldanha, que dirigiu um dos curtas da Antologia da Pandemia, que foi lançado pelo Fantaspoa. Foram curtas feitos, né, durante a quarentena e sobre a pandemia, e o curta dela foi um dos mais elogiados. E como atrizes, não tem também como não falar da Gilda Nomati e da Luciana Paz, que eu acho que hoje também, assim, são as duas maiores representantes. E a Gilda Nomati, ela estava em 3 filmes do Fantaspoa. Eu já vi peça dela também, enfim. As duas são, assim, ótimas atrizes e que estão representando muito bem o que é feito no Brasil atualmente. Quando falamos de filmes de terror, as primeiras imagens que eu tenho desde a infância são Fred Krueger, Jason e José Mojica Marins, ou popularmente conhecido como Zé do Caixão. Paty, falando do Zé, dá para mensurar a importância desse homem para o cinema nacional e na sua paixão por filmes de terror? Bom, Mojica, né? Eterno mestre. Começou a fazer filmes ainda na década de 50, início da década de 60, criou o personagem Zé do Caixão. Um personagem totalmente brasileiro, né? Um coveiro chamado Zé. Eu vejo as pessoas assim hoje vendo os filmes e achando tosco, mas imagina no começo da década de 60 uma pessoa se aventurar a fazer terror no Brasil sem recursos, sem estudo, sem conhecimento técnico. E além disso, criar um personagem, né? Porque ele não copiou nada, ele não utilizou nenhum personagem que já existisse. Ele criou um novo personagem, né? Conhecido até hoje, mundialmente. Infelizmente, esse ano ele nos deixou. Toda essa geração de novos diretores aqui no Brasil talvez nem estivessem fazendo terror se não fosse por causa do Mojica. Admirado, inclusive, por diretores de outros países, né? Rob Zombie, né? Sempre se declarou fã do Mojica. O Tim Burton, quando veio para o Brasil, quis conhecer o Mojica. Infelizmente, ele teve muito mais reconhecimento lá fora do que aqui no Brasil. Tem pessoas assim que nem sabiam, né, que ele era um cineasta, né? Conheceram ele pelo Cine Trash, né? Um programa que ele apresentou nos anos 90. E achavam que ele era simplesmente um apresentador de programa de TV, né? Não tem ideia da importância dele no cinema, né? Não é nem no cinema nacional, no cinema. Se não fosse o Mojica, eu, inclusive, acho que nem conheceria, assim, né? Essas pessoas que produzem terror hoje no Brasil. Então, assim, também teve muita influência na minha vida, assim, né? Para me fazer, inclusive, procurar e buscar sobre produções brasileiras. Você tem uma loja online chamada Coffin Fang Store, que é especializada em filmes de terror. Há quanto tempo que essa loja existe? É você mesma quem cria os produtos? Tem alguma parceria? Eu criei ela em 2012, é uma loja virtual. Se você entrar no site, né, coffinfangstore.com.br, ele vai te direcionar ou à página do Facebook ou ao Instagram. E você pode ver os produtos lá e fazer os pedidos por inbox. A princípio, como eu estava afastada do trabalho por conta de uma cirurgia, eu me dedicava 100% à loja, né, em relação a pesquisas e divulgação. E aí eu voltei a trabalhar e, né, passei a ter menos tempo para me dedicar à loja. Eu criei, assim, parcerias, né? Eu passei a vender não só produtos, né, produzidos pela loja, mas eu passei a pegar livros, quadrinhos e DVDs, né, de pessoas que produzem terror no Brasil. Passei a vender esses produtos na minha loja. Eu vendo online, vendo em eventos, né? Até antes da quarentena. Espero que isso tudo acabe logo e tenha mais eventos. Já fiz fanzine também, através da loja, enfim.
As camisetas são exclusivas, né? Eu tenho uma pessoa que desenha, né, as estampas para mim, que é a mesma pessoa que criou o logo, que é um amigo meu, Kiko Garcia. Se alguém tiver algum interesse, entra lá, vê os produtos e me chama. Paty, eu quero te agradecer pela entrevista, dizer que foi um prazer ter você aqui no meu canal e para encerrar esse grande papo de hoje, eu não posso deixar de te pedir algumas sugestões de filmes de terror para as pessoas que estão assistindo o programa. Rinaldi, super obrigada assim, por abrir esse espaço, né, por me dar a oportunidade de falar um pouco sobre terror, principalmente terror nacional, né, falar sobre os filmes, os festivais, a minha loja, meu curta, tudo que é produzido aqui, né, enfim. Bom, quanto às indicações, foi difícil escolher, porque assim, por mim eu indicaria uns 666 filmes, mas daí eu acabei escolhendo 4, 2 nacionais e 2 gringos, que assim, são 4 filmes que me representam bastante. E claro que eu vou começar por Evil Dead. Recentemente saiu esse box aqui, maravilhoso, com a trilogia Evil Dead, um filme do Sam Raimi, sobre um grupo de jovens que vai para uma cabana e eles acham uma fita e liberam os espíritos que estão ali na floresta e eles passam a ser possuídos. É um filme maravilhoso, é o melhor filme do mundo. Depois eu vou indicar esse filme aqui, que eu até tenho, olha, em VHS. Ele saiu como A Noite dos Mortos-Vivos, mas ele não é A Noite dos Mortos-Vivos do George Romero. Ele é do Andrea Bianchi, diretor italiano. Ele pode ser encontrado com outros 2 nomes, The Nights of Terror ou Burial Ground. Ele chegou depois a sair num desses boxes da Versátil. É um filme maravilhoso sobre umas pessoas que vão assim passar ali um período numa casa e, enfim, eles começam a ser atacados por zumbis. O outro filme que eu vou recomendar, claro, não poderia deixar de recomendar um filme do Mojica. Esse filme, na realidade eu tenho 2 filmes preferidos do Mojica. Esse, O Estranho Mundo de Zé do Caixão, e o Inferno Carnal. Mas daí eu vou indicar esse, que são 3 curtas, né? Ele é composto por 3 curtas, que é O Fabricante de Bonecas, Tara e Ideologia. São 3 filmes maravilhosos do Mojica nesse DVD, O Estranho Mundo de Zé do Caixão. E por último, eu escolhi um filme de um diretor dessa nova geração, né? Que é O Condado Macabro, do Marcos de Brito, que eu já falei antes, que ele, né, me dirigiu no curta Mesa para 2. Ele tem esse longa, Condado Macabro, sobre uns jovens que vão para uma casa e passam a ser assassinados. Enfim, forte influência do Massacre da Serra Elétrica. Se informem sobre o que é produzido no Brasil, né? Porque tem muita coisa boa aqui, né? Não se limitem a ver os filmes de fora. Vejam as coisas que são produzidas no Brasil também. É isso, gente. Obrigada. Até. E é com essas dicas da Paty que eu encerro mais um Papo com o Rinaldi. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário. E é isso. Até semana que vem.